Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 88ª Sessão Ordinária, em 23 de outubro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Paulo Messina, segundo suplente, Ivanir de Mello, Márcia Teixeira e Dr. Edson da Creatinina, todos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Luiz Carlos Ramos, professor Washington, Dr. João Ricardo, Carlos Caiado, João Cabral, Chiquinho Brazão, Ivanir de Mello, Sônia Rabelo, Dr. Edson da Creatinina, André Gouveia Vieira e Eider Dantas, 12, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h15. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Ivanir de Mello, senhores vereadores e vereadoras presentes, assessores e assessoras, demais presentes, imprensa, público nas galerias, telespectadores da TV Câmara. Há certas coisas nessa cidade que fogem a qualquer explicação racional. Duas delas, no entanto, estão em patamar superior. Em se tratando de fenômenos sobrenaturais, a primeira, o pouco valor dado pelas administrações, de maneira geral, ao patrimônio histórico e à memória da cidade. A segunda é a relação fraternal que existe entre empreiteiras e o governo. Agora mesmo, temos uma grande polêmica envolvendo a derrubada do antigo Museu do Índio, na Radial Oeste, para a construção de uma passarela de acesso ao Maracanã. O governador alega que a derrubada do prédio atende a uma exigência de acessibilidade pela FIFA. A entidade diz que não pediu nada. O governo do Estado alega que o prédio não tem valor histórico, mesmo tendo sido erguido há 150 anos. Mal nos recuperamos desta notícia, recebemos outra, que dá conta da demolição do Parque Aquático Júlio Delamare e do Estádio Célio de Barros para a construção de estacionamentos. O governo jura que eles serão reerguidos do outro lado da linha do trem, na Avenida Visconde de Niterói. Mas e até lá? Como ficam os frequentadores? E quem vai pagar a conta da construção de uma nova estrutura? Temo pelo mais desperdício de dinheiro público. Com relação ao convívio fraternal entre os governos e as empreiteiras, o destaque da vez é o perdão de uma multa de mais de R$670 mil, concedido pela Prefeitura à famosa construtora Delta e aplicada por suposto atraso na obra de construção do viaduto de Santíssimo. Não questiono aqui as razões de uma parte ou de outra, mas a rapidez com que se decide a favor dos poderosos de ocasião. Meu desejo é que o cidadão que recorra de uma infração de trânsito tenha o mesmo tratamento, mas, infelizmente, isso é apenas um sonho. E se para deixar de aplicar multas o governo municipal é rápido, para fiscalizar as recém-concluídas é lento. O temporal do fim de semana deixou o mergulhão Billy Blanco na Barra alagado. É importante ressaltar que a obra foi entregue à população há 2 meses. Não é possível que os equipamentos tenham apresentado defeito em tão pouco tempo. Assim como era complicado em nossa mais tenra idade nas lições de casa, está cada vez mais difícil encontrar o valor de delta. As equações têm cada vez mais variáveis. Obrigado e boa tarde. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra.
Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto de lei número 243/2012, de minha autoria, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, ao secretário municipal de Cultura, Emílio Richa Bechara Calil. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de prioridade, em primeira discussão, em segunda sessão. Projeto de lei número 1543/2012, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 5.215, de 2 de agosto de 2010, e dá outras providências. Pela ordem, presidente. Não havendo quem queira discutir, Pela encerrada Pela ordem. a discussão. É sobre o tema? Sobre o tema. Pela ordem, ao vereador Edson Pires. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar o adiamento da matéria por 2 sessões. Alteração do PPA. Vossa Excelência retira, então, a questão de ordem? Retirar a questão de ordem. Encerrada a discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto sai da pauta ao dia e segue à Comissão de Finanças para recebimento de emendas durante 2 dias. Passa-se a matéria seguinte. Eu tive que ocupar, agora é aqui os dois. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei complementar, número 67, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a adoção de parâmetros especiais para a implantação de centro cultural em Botafogo, 4ª RA. É sobre esse tema que Vossa Excelência quer propor o adiamento? Sim, senhor presidente. Gostaria de solicitar o adiamento da matéria por 2 sessões. Proposto adiamento da votação da presente matéria por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei complementar número 31/2009, de autoria do Poder Executivo, que define parâmetro urbanístico para a área que menciona, inserida na área de especial interesse urbanístico, criada pelo Decreto 12.409, de 9 de novembro de 1993, da 2ª RA, Centro, e da outras providências. A matéria encontra-se em votação, pendente de votação do bloco... Pela ordem, presidente. Pendente de votação o requerimento de votação em bloco das emendas. Pela ordem, presidente. Pela ordem, novo vereador Edson Pires. Gostaria de solicitar o adiamento da votação da matéria por 2 sessões. Proposto adiamento da votação da matéria por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária. Em segunda discussão, em votação, projeto de lei número 1385/2012, de autoria dos vereadores Dr. Jorge Manaia e Dr. Carlos Eduardo, que torna obrigatória a utilização do banco de concursados da área de saúde do município do Rio de Janeiro para o preenchimento de vagas nas contratações de pessoal para a prestação de serviços nas organizações sociais encarregadas da gestão das unidades de saúde no município do Rio de Janeiro. Excelência. A pedido do autor, adiamento por uma sessão. Proposto adiamento
da votação, da discussão da votação desta matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e em votação, projeto de lei número 1000, de 2011, de autoria do vereador Marcelo Piuí, que obriga a exposição de cartaz de advertência sobre acidentes pelos estabelecimentos que comercializem álcool líquido. A matéria encontra-se em votação e exige o quórum de maioria absoluta. Para encaminhar? Para encaminhar, a vereadora Sônia Rabelo. A presidência solicita ao senhor vereador Dr. Ivani de Mello para proceder à chamada, não sem antes ouvir uma vereadora Sônia Rabelo. Presidente, senhores vereadores, ontem esse projeto foi colocado em votação e o vereador Eliomar Coelho fez uma discussão sobre o projeto, mas eu gostaria apenas de encaminhar as minhas dúvidas a respeito do mesmo. Eu ouvi atentamente o vereador Eliomar e sei das questões que envolvem algumas questões de perigo de venda de álcool líquido, que está reduzido, inclusive, o álcool líquido, porque hoje em dia é álcool em gel, que está mais liberado. E gostaria apenas de dizer que eu tenho uma preocupação maior em relação aos nossos projetos de lei que criam obrigações para as pessoas do comércio, não obstante tem algum bom fundamento, e que hoje em dia nas lojas, tendo em vista as reiteradas leis municipais, é um verdadeiro painel, né, de obrigações e descrições sobre as leis municipais. Nesse sentido, eu vou declarando já que meu encaminhamento, e até pessoal, e por deferência do meu líder do PV, não é de mérito em relação ao projeto de perigo, mas é pela negativa, porque eu acho que nós devemos examinar, de modo geral, a quantidade de cartazes obrigatórios por lei municipal em cada loja, criando obrigações para os comerciantes e criando também, eventualmente, constrangimentos quando falta um cartaz ou outro. Então, nesse sentido, presidente, eu estou, em princípio, vou encaminhando pelo voto não desse projeto. Convido o nobre vereador Dr. Ivani de Mello para proceder à votação. A votação será chamada nominal. Como votam os senhores vereadores? Adilson Pires. Como vota o vereador Adilson Pires? Sim. Sim, 1. Alexandre Cerruti. Sim, 2. Aloysio Freitas. Sim, 3. Andréa Gouveia Vieira. Argemiro Pimentel. Bencardino. Carlinhos Mecânico. 5-4. Carlos Caiado. Sim, 5. Carlos Bolsonaro. Sim, 6. Carminha Jeromim. Sim, 7. Chiquinho Brazão. Doutor Carlos Eduardo. Doutor Edson da Creatinina. Não. 1. Doutor Eduardo Moura. Sim, 8. Doutor Fernando Moraes. Doutor Jairinho. Doutor João Ricardo.
Sim, 9. Doutor Jorge Manaia. Doutor Jorge Manaia. Sim, 10. Eider Dantas. Sim, 11. Eliomar Coelho. Sim, 12. Elton Babu. Guaraná. Sim, 13. Israel Atleta. Sim, 14. Ivanir de Mello. Sim, 15. João Cabral. João Mendes de Jesus. Sim, 16. Jorge Braz. Jorge Braz. Jorge Felipe. Sim. Sim, 17. Jorge Pereira. Sim, 18. Jorginho da SOS. Sim, 19. José Veraldo. Sim, 20. Leonel Brizola Neto. Luiz André Deco. Sim, 21. Luiz Carlos Ramos. Sim, 22. Marcelo Piuí. Eu não sei por que a Tereza não abriu até agora. Eu estou meio informado que ela estava... 23. Sim, 23. Mas ela não estava tentando... Nereide Pedregal. Patrícia Amorim. Sim, 24. Agora, por que não perdeu? Paulo Messina. Sim, 25. Paulo Pinheiro. Sim, 26. Professor Washington. Raymond. Sim, 27. Renato Moura. Sim, 28. Roberto Monteiro. Rosa Fernandes. Sim, 29. Rubens Andrade. Sim, 30. S. Ferraz. Sim, 31. Sônia Rabelo. Não, 2. Tânia Bastos. Sim, 32. Tereza Berger. Sim, 33. Tio Carlos. Sim, 34. Vera Lins. Sim, 35.
Vou proceder à segunda chamada. Senhores vereadores, Adilson. Não, Adilson. André Gouveia Vieira. Sim, 36. Argemiro Pimentel. Já votou. Bencardino. Chiquinho Brazão. Doutor Carlos Eduardo. Doutor Fernando Moraes. Doutor Jairinho. Sim. 37. Elton Babu. João Cabral. Sim, 38. Jorge Braz. Leonel Brizola Neto. Nereide Pedregal. Professor Washington. Roberto Monteiro. Votaram sim 38 senhores vereadores, não 2 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafos. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 639, de autoria do vereador Bencardino. Vereador Bencardino, que altera a Lei 5.146 de 2010 para incluir o Dia Municipal do Motociclista e do Trabalhador Motociclista no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1078/2011, de autoria do vereador Carlos Caiado, que toma por interesse histórico o Centro Hípico do Exército, localizado na Avenida Bartolomeu de Gusmão, 453, no bairro de São Cristóvão. A matéria se encontra em discussão. Para discutir, o vereador Eliomar Coelho. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu me inscrevi para falar sobre esse projeto porque eu acho que todo projeto nesta casa que tem como objetivo a preservação de um patrimônio que para nós ou é histórico, ou arquitetônico, ou urbanístico, ou cultural, merece a nossa aprovação. Eu acho que muitas das vezes esta casa aqui
não tem o menor interesse pelas coisas que se discutem em relação à cidade do Rio de Janeiro. Ontem aconteceu uma votação aqui nesta casa, cujo resultado foi uma das coisas mais esdrúxulas que já aconteceu. A primeira delas era um projeto de minha autoria, que até agora eu estou sem entender qual a causa de ter acontecido aquilo. O que foi? Foi alguma ameaça, alguma intimidação, alguma vingança? Porque, primeiro, a primeira votação era uma emenda minha, um projeto de minha autoria, onde eu acrescentava, conforme deve e é exigido pelo regimento interno desta casa, acrescentava mapas. Esta emenda simplesmente foi rejeitada. Acrescentar mapas a um projeto, para tornar mais claro, para fazer com que os vereadores tenham a possibilidade de identificar o local, a situação onde encontra-se o imóvel, simplesmente contra. Um absurdo, esdrúxulo. É uma coisa assim que, se contar aí fora, ninguém acredita. Mas, infelizmente, aconteceu aqui na casa. Segundo, quando o projeto, também do mesmo jeito, foi para o espaço. Agora, eu queria ler aqui, exatamente, um parecer este da Secretaria Municipal de Habitação em relação a esse projeto meu, que foi rejeitado aqui por esta casa. Senhor coordenador, trata o presente processo do projeto de lei 916/2011, o meu projeto era um projeto, é esse o projeto, de iniciativa do Poder Legislativo, que declara como área de especial interesse social, na modalidade de AES 2, para fins de inclusão em programas de urbanização e de produção de moradia para a população de baixa renda, o terreno do antigo presídio Hélio Gomes e demais unidades penitenciárias desativadas, situadas na rua Frei Caneca, número 505, no bairro do Estácio 3, região administrativa, terceira região administrativa, área de planejamento 1. Eu vou ler o parecer, eu sei que ele vai ser ouvido por meia dúzia de 4 aqui nesta casa, o que demonstra a irresponsabilidade da maioria dos vereadores, irresponsáveis. A maioria dos vereadores desta casa foram irresponsáveis ontem, ao aprovar esta matéria. Matéria esta que está aqui, o próprio Executivo emitindo um parecer totalmente favorável ao projeto. E aqui desconsiderou tudo. Cabe registrar, inicialmente, que o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social emitiu a resolução número 2, de 13 de abril de 2011, assinado pelo senhor secretário de Habitação e publicada no Diário Oficial de 5 de maio de 2011, com a finalidade de ser encaminhada ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, solicitando conformação de projeto habitacional na mesma área de que trata o projeto de lei e análise, com a mesma finalidade, desde que de atender ao déficit de habitações populares formais na área central do município. Eu sei que aqui na casa os vereadores estão preocupados com outra coisa. Não estão preocupados em defender interesses da cidade, em defender interesses dos moradores da cidade. Aqui a coisa é diferente e cabe exatamente ao meu mandato denunciar cada vez que isso acontecer aqui na casa. Assim, do ponto de vista dos objetivos e expor nossa avaliação sobre os detalhes do projeto de lei analisado, ressaltamos que o projeto de lei de autoria do nobre vereador vem ao encontro do interesse desta secretaria e do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, pois ambas as iniciativas
visam garantir a priorização de produção habitacional de interesse social. Para tanto, segue anexa cópia da supracitada resolução. Entendemos que o instrumento da área de especial interesse 2 é o mais apropriado dentre aqueles com que o município conta para garantir esta finalidade. Cabe registrar o conteúdo do artigo 70 da Lei Complementar número 111/2011, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do município do Rio de Janeiro, destacando que a declaração das áreas de especial interesse social admite usos complementares ao habitacional. Artigo 70. Áreas de especial interesse permanentes ou transitórias são espaços da cidade, perfeitamente delimitados, sobrepostos em uma ou mais zonas ou subzonas, que serão submetidos a regime urbanístico específico, relativo à implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano e formas de controle que prevalecerão sobre os controles definidos para as zonas e subzonas que as contêm. Parágrafo único. Cada área de especial interesse receberá apenas uma das seguintes denominações e conceitos. 1. Área de especial interesse urbanístico é aquela destinada a projetos específicos de estruturação ou reestruturação, renovação e revitalização urbana. 2. Área de especial interesse social é aquela destinada a programas habitacionais de interesse social, destinadas prioritariamente à família de renda igual ou inferior a 6 salários mínimos, de promoção pública ou a ela vinculada, admitindo-se usos de caráter local complementares ao residencial, tais como comércio, equipamentos comunitários de educação e saúde e áreas de esporte e lazer, abrangendo as seguintes modalidades. Área de especial interesse social. 1. Caracterizada por áreas ocupadas por favoráveis favelas e loteamentos irregulares. 2. Conjuntos habitacionais na promoção pública de interesse social e em estado de degradação. B. Área de especial interesse 2, caracterizado por imóveis não edificados, não utilizados ou subutilizados em áreas infraestruturadas. O perímetro que se pretende instituir como área especial interesse social 2 é vizinho de 3 complexos de favelas da área de planejamento 1, que serão beneficiados pelo programa Morar Carioca, fase 2, e trazem para a Secretaria Municipal de Habitação, que coordena o programa, forte demanda de reassentamento em localidades em que há grande dificuldade em aquisição de terrenos para produção habitacional de baixa renda, em razão do grande volume de imóveis preservados. Portanto, sendo mais necessária a utilização de instrumentos que facilitem o acesso à terra urbanizada para a produção desta modalidade de moradia. Parte desta demanda já existe, está cadastrada e foi objeto de compromisso público que sinalizou o uso do terreno em questão. A Lei Complementar número 111/2011, na seção 4, que trata das áreas de especial interesse social, reforça a necessidade da destinação social da área. Artigo 205. Para viabilizar soluções habitacionais, o município poderá adotar padrões diferenciados de exigência urbanística e de infraestrutura, mediante a declaração de áreas de especial interesse social, desde que sejam asseguradas condições de segurança, higiene
e habitabilidade, incluindo equipamentos sociais, culturais e de saúde, espaços públicos, serviços e comércio de caráter local. Área de especial interesse social 2. Áreas com predominância de terrenos ou edifícios vazios, subutilizados ou não utilizados, situados em áreas dotadas de infraestrutura, serviços urbanos e ofertas de empregos, ou que estejam recebendo investimentos desta natureza para promover ou ampliar o uso por habitação de interesse social e melhorar as condições habitacionais da população moradora de acordo com o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Esta gerência, isso daqui é uma gerência exatamente da Secretaria Municipal de Habitação. Esta gerência se manifesta de pleno acordo com a iniciativa do município em utilizar os instrumentos legais que contribuam para atender às demandas sociais, principalmente quanto à provisão habitacional da população de baixa renda, atendendo ainda as finalidades da Política Nacional de Habitação, visando a redução do déficit habitacional. Cabe lembrar que, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, na seção do desenvolvimento urbano, há uma subseção específica que trata dos assentamentos e das edificações, definidos no artigo 437, que as terras públicas não utilizadas ou subutilizadas serão prioritariamente destinadas a assentamentos de população de baixa renda e a instalação de equipamentos urbanos de uso coletivo. Devemos destacar também que a Política Nacional de Habitação, aprovada em 2004 pelo Conselho das Cidades, visa a promoção do acesso à moradia digna para todos os segmentos da população, com prioridade para a baixa renda, e estabelece como importante recurso a criação das áreas de especial interesse social, pois ela tem o poder de interferir na lógica de formação de preços do mercado imobiliário. O parecer da Secretaria Municipal de Urbanismo, as folhas 8, destaca a valorização imobiliária da região, principalmente do bairro da Cidade Nova, e a revitalização no sambódromo e em torno, contidos no Plano de Legado Urbano e Ambiental para as Olimpíadas de 2016. E ainda, o fato da região ainda não contar com 3 estações de metrô e ser cruzada por linhas de ônibus para diversas áreas da cidade e região metropolitana, é o fato da Rua Frei Caneca ter a vocação residencial e de comércios / serviços associados às residências. Essa constatação, no nosso entendimento, reforça a necessidade da criação de uma área de especial interesse 2, que é exatamente o objeto do projeto apresentado por mim nesta casa. Vou concluir. Eu vou terminar de ler o relatório, porque isso daqui, senhor presidente, é um relatório da Secretaria Municipal de Habitação, e que esta casa aqui fez ouvidos de mercador e rejeitou, por ampla maioria, esse projeto que ele está dando um parecer vereador totalmente favorável. De maneira que eu vou concluir, mas vou terminar de ler. Pode concluir. Vou terminar de ler o relatório. Só quando terminar de ler o relatório, aí termina a conclusão. Que é bom que pelo menos esta casa tome conhecimento. Porque busca não tomar conhecimento de determinadas coisas, mas essa daqui vai ter que tomar. Esta constatação, no nosso entendimento, reforça a necessidade de criação de uma área de especial interesse social, pois ela pode garantir priorização do uso residencial, admitindo uma mistura de usos complementares, e ao priorizar a produção de habitação de interesse social, evitar com que
precisamente, a valorização excessiva impeça a produção de moradias para famílias com renda inferior a 6 salários mínimos. Devemos destacar também que a lei fala em priorização e não em uso exclusivo, o que reduz as preocupações justas da Secretaria Municipal de Urbanismo de promover a heterogeneidade social, tão salutar para as nossas cidades e para a sua sustentabilidade. Portanto, nossa conclusão divergem da apresentada pela Secretaria Municipal de Urbanismo, pois consideramos que esta modalidade de área de especial interesse social é adequada e atende tanto às preocupações da Secretaria Municipal de Urbanismo quanto da Secretaria Municipal de Habitação. Aqui este parecer está exatamente mostrando uma divergência existente entre a Secretaria Municipal de Urbanismo e a Secretaria Municipal de Habitação. Nós sabemos perfeitamente que a Secretaria Municipal de Urbanismo tem como titular exatamente aquele que apareceu na fotografia em farras, orgias em Paris, exatamente com guardanapo na cabeça. Então é isto daí o que está prevalecendo também aqui nestas coisas. Consideramos fundamental garantir a utilização deste imóvel para fins habitacional e sugerimos que, posteriormente, a criação da área de especial interesse social seja vinculada a um plano de reabilitação integrado que procure garantir o mix social proposto pela Secretaria Municipal de Urbanismo, abrangendo também o complexo de São Carlos, Azevedo Lima, Barra, Morro Santo Rodrigues e terrenos da Rua Frei Caneca, como o do Manchete, na Rua Frei Caneca, 511. E demais áreas do entorno imediato, podendo incluir os prédios da Vila Operária, da Avenida Salvador de Sá, exemplo notável do patrimônio habitacional da cidade, considerada a primeira Vila Olímpica do Brasil. A vila, considerada a primeira vila operária do Brasil. É importante registrar que, desde suas origens, os bairros centrais se caracterizam por abrigarem populações de diferentes grupos sociais e, em alguns bairros, como Santo Cristo e Gamboa, há um enorme contingente populacional com renda inferior a 6 salários mínimos. Há mais de um século, estes grupos sociais, constituídos principalmente de portugueses e seus descendentes, vêm imprimindo a estes bairros traços de suas culturas e tradições. Esse plano de reabilitação teria importante função de garantir a preservação desta área em consonância com o plano do Porto, Projeto SA, demais planos e projetos para a região central e com a possibilidade de definir e controlar os percentuais de habitação de interesse social a serem garantidos na região deste plano, não havendo incompatibilidade com a declaração da área de especial interesse social 2 em determinadas áreas vazias e ou subutilizadas. Em face do exposto, concluímos que há viabilidade técnica para aprovação do projeto. 2. A iniciativa não é apenas conveniente, como se reveste de aspectos modelares que devem pautar a postura do município ou apoiar a produção social da moradia em áreas infraestruturadas, em consonância com os preceitos do plano diretor e, em especial, em áreas públicas, como consagrado na Lei Orgânica Municipal. 3. O projeto é oportuno, uma vez que atende o interesse da política habitacional de interesse social do município e vem ao encontro de resolução emitida em abril de 2011 pelo Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. E 4, não há inconstitucionalidade, uma vez que a Lei Complementar 111/11 não define a criação de AEIs como iniciativa exclusiva do Poder Executivo, além da iniciativa coincidir com o interesse da política habitacional do município. É o nosso parecer que submetemos à vossa apreciação. Vem aqui assinado pela gerente de gestão habitacional da Secretaria Municipal de Habitação, pelo gerente de planejamento da Secretaria Municipal de Habitação e pela arquiteta e urbanística Silva Carvalho Barbosa. Ou seja, isto daqui é uma prova de que esta casa
esteve totalmente desatento a um projeto de importância fundamental, considerado inclusive pelo Executivo Municipal para a cidade do Rio de Janeiro. Lamentavelmente, o resultado foi desastroso, o resultado foi esdrúxulo, o resultado foi um resultado que caracteriza a irresponsabilidade dos vereadores que foram contra esta matéria de não ter nenhum compromisso, nem com a cidade do Rio de Janeiro, nem com os interesses da população da cidade do Rio de Janeiro. Isso tem que ficar registrado nos anais desta casa, para que realmente, daqui por diante, cada coisa que está acontecer vai ter que passar exatamente por um tipo de contestação desta natureza e do caráter que eu estou fazendo neste momento. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Infelizmente, apesar de não ter demonstrado interesse a maioria dos vereadores desta casa. Presidente, para encaminhar a matéria. A matéria está em discussão. Ainda tem a vereadora Sônia Rabelo para discutir. Com a palavra, a vereadora Sônia Rabelo. Senhor presidente, senhores vereadores, demais cidadãos presentes nessa sessão, esse é um projeto do vereador Carlos Caiado, que é um projeto aparentemente simples, e até para corroborar as palavras do vereador Eliomar, para que nós não cometamos o mesmo erro de ontem, de saber a extensão da importância desse projeto. Creio que o vereador Carlos Caiado vai encaminhar os motivos históricos desse pedido de tombamento dessa área em São Cristóvão, que constitui o centro hípico do Exército. Uma área, deixar para o vereador Caiado especificar a importância histórica dessa área que ele propõe que nós façamos o tombamento. Porém, especialmente hoje, senhores vereadores, especialmente hoje, esse projeto adquire a maior atualidade. Esse projeto de preservação ou não, se os senhores vereadores votarem não à preservação, esse projeto tem uma ligação direta e absoluta com a proposta do governo estadual e municipal de modificação e destruição de toda a área circundante e própria do Maracanã e do Maracanãzinho, o que é, como disse, absolutamente atual, e que parece que nós, nesta casa, estamos fazendo ouvidos moucos. Por que ouvidos moucos? Porque a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, no ato das disposições transitórias, ainda em vigor, no artigo 75, diz o seguinte: o município adotará os procedimentos cabíveis por via administrativa ou judicial, se necessário, para reintegrar ao seu patrimônio o Teatro Municipal, o Estádio Mário Filho, o Estádio Gilberto Cardoso, o Estádio Célio de Barros e o Estádio de Remo da Lagoa. Ora, na segunda-feira, o prefeito, como se não fosse nada, expediu um decreto para tornar sem efeito o projeto, o tombamento da área do Célio de Barros e do Gilberto Cardoso, sobretudo a questão das piscinas e das pistas de atletismo da área de lazer do Maracanãzinho. E a proposta é um agenciamento que visa a transferência e ainda a demolição do chamado ex-Museu do Índio, que foi uma doação ainda do século XIX a essa destinação,
da cultura indígena e que visa um agenciamento comercial de toda a área do Maracanã e do Maracanãzinho, com vistas ao edital do Estado de dar em concessão para a privatização toda a área do Maracanã e do Maracanãzinho para a iniciativa privada, cujo projeto foi concebido e pago alguns milhares de reais, aí, se não me engano, a uma das empresas X, que ela mesma vai concorrer à concessão, ela mesma concebeu o projeto financeiro de privatização. E o que é espantoso é que a Prefeitura, ao invés de cumprir o artigo 75 da Lei Orgânica e tomar as providências administrativas e judiciais para incorporar ao patrimônio municipal o estádio do Maracanãzinho, suas pistas de atletismo, a sua piscina, que foi objeto de investimento público e que é objeto de usufruto público, a Prefeitura destomba a área, nada faz para agremiar a área ao seu patrimônio municipal. E qual é a relação com esse projeto que nós estamos discutindo? Porque esta área que o projeto do vereador Carlos Caiado está propondo o tombamento é uma área que visa incluir em todo o projeto de privatização, porque, na verdade, existe a intenção já negociada da Prefeitura de demolir do Exército, passar para a Prefeitura ou vender essa área do Centro Hípico do Exército, em São Cristóvão, num projeto de urbanismo. E ontem, ou anteontem, se falou pelos jornais que as pistas de atletismo e a piscina que vão ser destruídas seriam colocadas, provavelmente, aonde se vai destruir o Centro Hípico do Exército. Ora, senhores vereadores, é tudo um pacote só, como Jack o Estripador vai sendo comido aos pouquinhos, vai sendo partilhado, membro por membro, para esconder a totalidade do cadáver, que vai ser a cidade do Rio de Janeiro, quando ela for totalmente destruída nessa era das demolições que nós estamos presenciando. Por isso, o encaminhamento da preservação, porque, veja bem, senhores vereadores, o Maracanã, tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, esse já foi destruído, vão dizer, com autorização do IPHAN. Não, com autorização de um superintendente do IPHAN, que está respondendo por improbidade administrativa. O Maracanãzinho foi anteontem destombado pelo prefeito. O Centro Hípico do Exército, que não se teve tombamento até agora, porque jamais se pensou que um patrimônio público do Exército fosse ser vendido para ser destruído, vai ser objeto de destruição para esse plano de privatização. E o Museu do Índio, ao lado, que também nunca foi tombado, porque era um prédio público, doado ao poder público, do Ministério da Agricultura, que foi passado pela Conab, também faz parte desse projeto. Então, faz-se picadinho de todo o patrimônio cultural do Rio de Janeiro, pegando pedacinhos por pedacinhos, decepando o patrimônio cultural brasileiro para toda aquela área que vai do Museu do Índio, Maracanãzinho, Maracanã, parte do Centro Hípico do Exército, tomando uma parte dos jardins do Museu Nacional, tudo isso ser feito um grande projeto de concessões, de estacionamento, de lojas, de shopping center que o Maracanã
grandão vai ser para, enfim, ser objeto de concessão pública. Então, este projeto de proteção dessa parte do patrimônio cultural brasileiro, que é o antigo centro hípico do Exército, que ainda funciona para a educação, como é fundamental, é uma palavra, uma chance que essa casa pode, votando sim a esse projeto, começar a participar do planejamento e da preservação do patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro em toda aquela área. Não se enganem, senhores vereadores, esse projeto, ele é fundamental para que essa casa diga, pelo menos em um momento, não, a área do Maracanã, do Maracanãzinho, é nossa, é do município do Rio de Janeiro. Queremos que o município assuma e discuta com a população e com essa casa, se nós queremos destruir a piscina, o centro hípico, as pistas de atletismo e transformar aquilo tudo num grande centro comercial da iniciativa privada. Por isso, senhor vereador Carlos Caiado, eu insisto que cada vereador, na hora da chamada, pense que um voto sim a esse projeto está, verdadeiramente, dizendo sim ao patrimônio, não só cultural do Rio de Janeiro, como a preservação de toda a área do centro esportivo do Maracanã e Maracanãzinho, que pertence não só à cidade, como à população do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para encaminhar. Não há oradores inscritos para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar a votação, o vereador Carlos Presidente, Caiado. só para encaminhar e registrar que o projeto é para tombar o interesse histórico, o Centro Hípico do Exército, localizado em São Cristóvão, porque o vereador Leomar Coelho tem todo o seu direito, mas discutiu o projeto dele ontem. Então, esse projeto já foi aprovado em primeira discussão, a Casa já entendeu da importância de ele ser preservado. Inclusive, ontem, até no jornal o Globo, já foi colocado que a intenção do Comitê Olímpico é de preservar o equipamento. Então, peço a ajuda dos vereadores que a gente possa garantir por lei que esse equipamento seja preservado, não só pelo seu valor histórico e cultural da cidade, mas também pela questão da segurança da cidade, que ele pode ser utilizado para a polícia montada poder policiar tanto a Copa como as Olimpíadas e futuramente também os eventos que a cidade possa sediar. Então, pedir aos vereadores que possam apoiar a aprovação em segunda discussão desse projeto de importância. Muito obrigado. Vamos proceder à votação. Solicito o nobre vereador doutor Ivani de Mello que proceda à chamada. Votação nominal. Matéria exige quórum de maioria absoluta. Como votam os senhores vereadores? Adilson Pires. Alexandre Cerruti. Sim, 1. Aloysio Freitas. Andréa Gouveia Vieira. Sim, 2. Argemiro Pimentel. Ben Cardino. Carlinhos Mecânico. Como voto, vereador? Sim, 3. Carlos Caiado. Sim, 4. Carlos Bolsonaro. Sim, 5. Carminha Jerominho. Sim, 6. Chiquinho Brazão. Doutor Carlos Eduardo. Doutor Edson da Creatinina. Sim, 7.
Doutor Eduardo Moura. Sim, 8. Doutor Fernando Moraes. Doutor Jairinho. Sim. 9. Doutor João Ricardo. Doutor Jorge Manaia. Sim. 10. Eider Dantas. Sim. Sim, 11. Eliomar Coelho. Sim, 12. Guaraná. Elton Babu. Guaraná. Israel Atleta. Sim. 13. Ivanir de Melo. Não. 1. João Cabral. João Mendes de Jesus. Jorge Braz. Jorge Felipe. Não. Não, 2. Jorge Pereira. Sim, 14. Jorginho da SOS. José Everaldo. Sim, 15. Leonel Brizola Neto. Sim, 16. Luiz André Deco. Sim, 17. Luiz Carlos Ramos. Sim, 18. Nerei é Marcelo Piuí. Sim, 19. Nereide Pedregal. Patrícia Murim. Paulo Messina. Sim, 20. Paulo Pinheiro. Sim, 21. Professor Washington. Raymond. Como voto, vereador? Sim, 22. Renato Moura. Roberto Monteiro. Rosa Fernandes. Sim, 23. Rubens Andrade. S. Ferraz. Sim, 24. Sônia Rabelo. Sim, 25. Tânia Bastos. Tereza Berger. Tânia Bastos, sim, 26. Tereza Berger, sim, 27. Tio Carlos, sim, 28. Vera Lins, sim, 29.
Como voto, o vereador Renato Moura. Sim. 30. Como votam os senhores vereadores? Adilson Pires, Aloysio Freitas, Argemiro Pimentel, Bencardino, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Fernando Moraes, Dr. João Ricardo, Elton Babu, Guaraná, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Professor Washington, Roberto Monteiro, Rubens Andrade, Votaram sim 30 senhores vereadores, não 2 senhores vereadores. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue autógrafo. Para a declaração de voto, a vereadora André Gouveia Vieira, posteriormente, o vereador Carlos Caiado. Então só está meio... Hoje não é o seu dia, né? Hoje é o dia do Caiadinho aqui. Parabéns, vereador. Eu acho que o seu projeto e a aprovação dele aqui reflete uma preocupação da Câmara Municipal, do Legislativo Carioca, com o processo que está em curso na cidade e de derrubada e de destruição de uma série de representações culturais, históricas, e essa Câmara está dizendo hoje ao prefeito do Rio de Janeiro que nós queremos o tombamento conforme o projeto apresentado e aprovado por essa Casa do vereador Caiado, que seja respeitada a decisão do Legislativo. Obrigada. Para a declaração de voto, vereador Caiado. Vereadora Sônia Rabelo. Presidente, é só para dizer a todos os meus colegas que essa votação é um motivo de orgulho cívico para essa cidade. Estamos todos de parabéns, somente essa Casa Parlamentar hoje. Obrigada. Para a declaração de voto, vereador Carlos Caiado. Senhor presidente, senhores vereadores, declaração de voto para agradecer a cada vereador pela oportunidade de ajudar a cidade do Rio de Janeiro a preservar um grande patrimônio histórico-cultural, como colocado por diversos historiadores, e também pela segurança pública, como eu coloquei, que qualquer evento em grandes cidades que está sediando, e ainda mais a nossa, como JMJ ano que vem, Copa do Mundo, as Olimpíadas, a polícia montada é obrigação a estar policiando a cidade. E eu quero, depois, posteriormente, faço questão de levar Vossa Excelência Presidente, o vereador Ivani de Mello, a comparecer no local para poder entender o empreendimento e que essa Câmara, de forma muito responsável, conseguiu preservar. Então, eu agradeço a cada um e vamos em frente com a preservação da cidade, que é de grande importância. Muito obrigado. Declaração de voto. Para a declaração de votos, o vereador Tio Carlos. Queria parabenizar o autor do projeto, vereador o Carlos Caiado, e pedir aos companheiros que também permaneçam, porque já vimos essa situação antes aqui nessa legislatura, porque agora vai o Executivo, e o Executivo pode sim vetar. Então, que possamos estar unidos para que também
se for o caso do prefeito Eduardo Paz vetar o projeto, que possamos estar unidos também para que possamos derrubar o veto e que esse projeto realmente possa lograr êxito. Parabéns, vereador Carlos Caiado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 878, de 2011, de autoria do vereador Bencardino, que denomina Túnel José Alencar Gomes da Silva ao túnel da Grota Funda. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, queiram permanecer como estão. Aprovado. Tendo sido verificada solicitação nominal pelo vereador Elimar Coelho e André Gouveia Vieira. Solicito ao vereador Paulo Messina para secretariar os trabalhos. Como votam os senhores vereadores? Adilson Pires, Alexandre Cerruti, não 1. Aloysio de Freitas, Vossa Excelência, o voto de Vossa Excelência não ou sim? A matéria, o voto é sim ou não, vereador? Sim. Então, sim, 1. Vereador Luiz de Freitas. Vereador André Gouveia Vieira. Não, 1. Argemiro Pimentel. Bencardino. Carlinhos Mecânico. Sim, 2. Carlos Caiado. Sim, 3. Carlos Bolsonaro. Carminha Jerominho. Chiquinho Brazão. Dr. Carlos Eduardo. Dr. Edson da Creatinina. Não, 2. Dr. Eduardo Moura. Sim, 6. Dr. Fernando Moraes. Dr. Jairinho. Dr. João Ricardo. Sim, 7. Dr. Jorge Manaia. Sim, 8. Eider Dantas. Sim, 9. Eliomar Coelho. Não, 3. Elton Babu. Guaraná. Israel Atleta. Israel Atleta. Sim, 10. Vereador Eivani de Mello, presidente impedido. João Cabral. João Mendes Jesus. Jorge Braz. Jorge Felipe. Jorge Pereira. Jorge Pereira, como Vossa Excelência vota? Sim, 11. Jorginho da SOS. José Everaldo. Leonel Brizola Neto. Não, 4. Luiz André Deco. Sim, 12. Luiz Carlos Ramos. Sim, 13. Marcelo Piuí. Sim, 14. Nereide Pedregal. Patrícia Morim. Paulo Messina, sim, 15. Paulo Pinheiro. Professor Washington. Sim, 16. Renato Moura. Perdão, nobre vereador Raimon.
Sim, 17. Renato Moura. Roberto Monteiro. Rosa Fernandes. Sim, 17. Sim, 18. Rubens Andrade. S. Ferraz. Sônia Rabelo. Tânia Bastos. Sônia Rabelo. Tânia Bastos é não 5. Tereza Berger. Tio Carlos. Sim, 19. Vera Lins. Sim, 20. Posso chamar só os que não foram, né? Como voto, o nobre vereador João Mendes de Jesus. Sim, 21. Quem é o outro? Como voto, o nobre vereador José Everaldo. Sim, 22. Bem Cardino já foi? Já foi. Bom. André Gouveia Vieira, acho que sim. Passou, foi 27. Votaram sim, 22, senhores vereadores. Não, 5, senhores vereadores. Total, 20, impedido 1, total 28, senhores vereadores. O projeto está aprovado. Fica dispensada a redação final e segue para autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 1184-A de 2011, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, que dá o nome de Dr. Eduardo Guzmão Alves de Brito, a praça nominada em frente à igreja Nossa Senhora da Penha, freguesia Jacarepaguá. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam queiram permanecer como estão. Aprovado. Solicitado verificação nominal pelo nobre vereador Eliomar Coelho. Solicito ao vereador Paulo Messina para secretariar os trabalhos. Como voto, os senhores vereadores Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Aloysio de Freitas, Alexandre Cerruti. Sim, 1. Aloysio de Freitas, André Gouveia Vieira. Não, 1. Argemiro Pimentel, Bem Cardino, Carlinhos Mecânico. Sim, 2. Carlos Caiado. Carlos Bolsonaro. Sim, 3. Carminha Jerominho. Sim, 4. Chiquinho Brazão. Dr. Carlos Eduardo. Dr. Edson da Creatinina. Sim, 5. Dr. Eduardo Moura. Dr. Fernando Moraes. Dr. Jairinho. Dr. João Ricardo. Dr. Jorge Manaia. Eider Dantas. Eliomar Coelho. Sim, 6. Elton Babu. Guaraná. Israel Atleta. Sim, 7.
Impedido o presidente. João Cabral. João Mendes Jesus. Jorge Braz. Jorge Felipe. Jorge Pereira. Como vota a sua excelência? Sim, 8. Jorginho da SOS. José Everaldo. Leonel Brizola Neto. Sim, 9. Luiz André Deco. Sim, 10. Luiz Carlos Ramos. Sim, 11. Marcelo Piuí. Nereide Pedregal. Patrícia Murim. Paulo Messina, sim, 12. Paulo Pinheiro. Professor Washington. Raymond. Sim, 13. Renato Moura. Roberto Monteiro. Rosa Fernandes. Sim, 14. Rubens Andrade. S. Ferraz. Sônia Rabelo. Tânia Bastos. Sim, 15. Tereza Berger. Tio Carlos. Sim, 16. Vera Lins. Vera. Sim, 17. Portanto... não, presidente. Votaram, total, 19 senhores vereadores, não há quórum para deliberar, a matéria voltará em votação. Projeto em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 15 de 2010, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, que altera dispositivo da Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro. Para encaminhar o vereador Tio Carlos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir adiamento por 4 sessões. A presidência submete ao plenário votação a respeito. Os senhores vereadores que estão de acordo com a proposição de Tio Carlos queiram permanecer como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de emenda à Lei Orgânica, de autoria dos vereadores Andréa Gouveia Vieira e Paulo Pinheiro, que acrescenta inciso X ao parágrafo único do artigo 70 da Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro. A matéria requer quórum de maioria absoluta de 2/3. Solicito ao vereador Paulo Messina para secretariar os trabalhos. Como votam os senhores vereadores Adilson Pires, Alexandre Cerruti, sim, 1. Aloysio de Freitas, André Gouveia Vieira, sim, 2. Argemiro Pimentel, Bencardino, Carlinhos Mecânico, não, 1. Carlos Caiado. Como vota o vereador Carlos Caiado? Sim, 3. Carlos Bolsonaro. Carminha Jerominho. Sim, 4. Chiquinho Brazão. Dr. Carlos Eduardo. Dr. Edson da Creatinina. Sim, 5. Dr. Eduardo Moura. Dr. Fernando Moraes. Dr. Jairinho. Dr. João Ricardo. Dr. Jorge Manaia. Eider Dantas. Eliomar Coelho. Não. 2.
Elton Babu, Guaraná. Israel Atleta. Ivania de Melo. Sim. Sim. 6. Israel Atleta, como vota Vossa Excelência? Sim, 7. João Cabral, João Mendes Jesus. Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorge Pereira, como vota Sua Excelência? Como vota o vereador Jorge Pereira? Sim, 8. Jorginho da SOS. José Everaldo. Leonel Brizola Neto. Luiz André Deco. Sim, 9. Luiz Carlos Ramos. Marcelo Piuí. Nereide Pedregal. Patrícia Morim. Paulo Messina. Sim, 10. Paulo Pinheiro. Professor Washington. Paulo Pinheiro. Sim, 11. Professor Washington. Raymond. Sim, 12. Renato Moura. Roberto Monteiro. Rosa Fernandes. Como vota a vereadora Rosa Fernandes? Sim, 13. Rubens Andrade. S. Ferraz. Sônia Rabelo. Sim, 14. Como vota? Como vota o nobre vereador José Everaldo? Sim, 15. Tânia Bastos. Sim, 16. Tereza Berger. Tio Carlos. Sim, 17. E Vera Lins. Tânia, faz a minha vida mais fácil. Votaram 19 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. Eu ainda vou ter que fazer isso mais ou menos. Faria a seguir uma... A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira comunica o cancelamento da audiência pública para a discussão da proposta orçamentária de 2013, que seria realizada amanhã, dia 25 de outubro, com a participação da Secretaria Municipal de Obras, Empresa Olímpica Municipal e Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto, avisando oportunamente da nova data. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, projeto de lei complementar número 58 de 2011, de autoria do vereador Dr. Jorge Manaia, que torna obrigatório como condição para a concessão do habites que as novas construções contenham telhados com alta reflexão solar, na forma que menciona. Em discussão a matéria. Retificando. Em votação. Solicito para encaminhar o nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria de pedir adiamento por uma sessão. Solicitado o adiamento por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam queiram permanecer como estão. Aprovado. Solicitada a verificação nominal pelo nobre vereador Eliomar Coelho, solicito, então, a participação do vereador Paulo Messina,
para secretariar os trabalhos. Não. Como votam os senhores vereadores? Adilson Pires. Alexandre Cerruti. Sim, 1. Aloysio de Freitas. André Gouveia Vieira. Como vota Vossa Excelência? Só para lembrar, estamos votando o requerimento de adiamento por uma sessão. Está sendo votado o adiamento. Como vota Vossa Excelência? 1. Sim, 2. Argimeiro Pimentel, Bencardino. Carlinhos Mecânico. Sim, 3. Carlos Caiado. Sim, 4. Carlos Bolsonaro. Carminha Jerominho. Carlos Bolsonaro. Carminha Jerominho. É não? Carlos Bolsonaro, não. 1. Carminha Jerominho. Chiquinho Brazão. Dr. Carlos Eduardo. Dr. Edson da Creatinina. Sim, 5. Dr. Eduardo Moura. Dr. Fernando Moraes. Dr. Jairinho. Dr. João Ricardo. Dr. Jorge Manaia. Eider Dantas. Eliomar Coelho. Sim, 6. Elton Babu. Guaraná. Israel Atleta. Sim, 7. Impedido presidente. João Cabral. João Mendes Jesus. Jorge Braz. Jorge Felipe. Jorge Pereira. Vereador Jorge Pereira, como vota Vossa Excelência? Sim, 8. Jorginho da SOS. José Everaldo. Leonel Brizola Neto. Luiz André Deco. Sim, 9. Luiz Carlos Ramos. Marcelo Piuí. Nereide Pedregal. Patrícia Murim. Paulo Messina, sim, 10. Paulo Pinheiro. Sim, 11. Professor Washington. Raimon. Renato Moura. Roberto Monteiro. Rosa Fernandes. Raimon. Sim, 12. Rosa Fernandes. 13. Rubens Andrade. É que eu gosto de ouvir a voz de Vossa Excelência. Rubens Andrade. S. Ferraz. Sônia Rabelo. Sim, 14. Tânia Bastos. Sim, 15. Tereza Berger. Tio Carlos. Sim, 16. Vera Lins. Não veio ninguém novo, né? Caneta tua, Cristina. Presente 18 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. E sendo a terceira verificação com falta de quórum, a presidência, antes de encerrar, convoca sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.